Porque então se os últimos vão ser os primeiros, então quer dizer assim, nem todos os personagens da Bíblia não vão caber. Sabe por quê? Justamente por isso, ou seja, não vão caber na história. Ou seja, tipo, o mundo hoje é exatamente, porque hoje nada do mundo de hoje cabe naquele mundo, e nada daquele mundo cabe no mundo de hoje. Ou seja, não tem o que fazer. A casa era o ponto de vista era uma pista de passeio, tipo, né, cara? E hoje não, é uma contagem regressiva sobre uma cota, entendeu? Tipo João Batista mesmo. Que provavelmente seja o anjo da porta que se rebelou, entendeu? Porque está com Jesus, entendeu? Então quer dizer assim, de uma forma ou de outra, para ele ter o mérito de nascer com Jesus, ele deve ter se estabelecido em alguma causa com Jesus que o estabelecesse na mesma época. Mas de tal forma a inteligência de Jesus, que é Deus no caso, é verdadeira, que Jesus se fez menor do que os anjos. Numa época em que, então quer dizer, se ele se fez menor do que os anjos, ele era da estatura dos anjos, entendeu? Então quer dizer assim, que a pista de João Batista não conseguiu captar essa história, entendeu? Por não ser Jesus mesmo. Por isso que ele diz que não é digno de amarrar as sandálias dos pés. Jesus, desse ponto de vista, porque ele não sabia que trama que estava sendo resolvida ali, só sabia que era isso, que Jesus era o maior. Então quer dizer, como Jesus se fez menor para ser maior e para caber no planeta, porque o planeta é dos homens, é de Adão. Então quer dizer assim, o planeta é digno para uma cota, entendeu? E os anjos caídos fizeram outra cota, se estabelecendo como maiores, entendeu? E não é só na estatura, mas é a estatura principal cota. Por isso que o nome do altar é altar, que é você dar um degrau a mais para a estatura, que é uma pista da estimativa do cabimento da cabeça, tá ligado? Porque, não dos pés, entendeu? Então, claro que Jesus fez menor e pagou os pés, né, cara? Ele pagou o corpo inteiro. Tem uma passagem na Bíblia que diz a respeito disso, de algum dos apóstolos, que Jesus vai lavar os pés, aí esse apóstolo fala, então, Senhor Jesus, se vai lavar os meus pés, então lava também a cabeça, tá ligado? Que quer dizer isso, no medo dele, tá ligado? De Jesus não caber para ele como ele podia caber também, tá ligado? E João Batista, no caso, sendo um que nasceu contemporâneo de Jesus, ao mesmo tempo, na mesma época, no mesmo ano e provavelmente no mesmo mês, a estimativa do João Batista vem a ser essa. Então, ele, por não ser Jesus e não ter essa sabedoria divina, ele não se fez menor do que os homens. Então, provavelmente, a partir do ponto de vista do que quer dizer João Batista, que no mínimo deve ser um batedor, um cara guerreiro, um cara que tem a visão limitada no ponto de vista espiritual, tá ligado? E por isso mesmo ele é um dos aptos a estar à frente, batizando os que são até maior do que ele, entendeu? Tipo assim, num ponto de vista que Jesus se humilhou a ponto de ser dele o batismo. Não que Jesus precisasse, mas Jesus passando essa pista deu uma referência do exemplo de que você não deve matar a fé do outro, não deve tirar o mito do outro, não deve humilhar o outro na fé, entendeu? Mas deve sim caracterizá-lo, desde que isso não seja do mal, né, cara? Desde que seja o princípio do bem. Então João Batista provavelmente se fez maior ainda. Em vez de se fazer menor, João Batista se fez maior. Então ele vai ser o último nessa nossa época. Mas não é só João Batista que vai ser último na nossa época, porque era um dos primeiros. No sentido de que não é o primeiro na fila, não é que nem uma fila, entendeu? Tipo assim, o último será o primeiro e o primeiro será o último, numa fila. Não, não é uma fila, mas também mas só que na verdade são nas qualidades, nas virtudes, entendeu? Então, por exemplo, naquela época, um bom soldado, ele tinha que ter força para aguentar uma espada. Hoje em dia, não. Um bom soldado, na verdade, hoje em dia, quanto mais leve, melhor. Entendeu? Tipo, vamos por assim, uma das coisas que mudou, né? Porque uma espada de hoje, que no caso é uma arma de guerra hoje em dia, pesa nada, né, cara? Entendeu? E é muito mais difícil. Então, ou seja, é um outro mundo completamente diferente. Isso é só um exemplo. Eu não gosto de citar arma, porque nunca é bom, entendeu? Por causa do campo da lógica. Mas veja bem, ou seja, todas as coisas que eram daquela época sofridas, e, por exemplo, até o próprio Senhor Jesus mesmo, que já se pôs como mártir, porque não ia pegar uma espada na mão, entendeu? Porque não ia